Essa semana me deparei com um fenômeno que não é novidade para ninguém, que é um grande restaurante com investimento milionário que existe aqui em Balneário Camboriú, simplesmente fechou as portas, desapareceu, foi embora, escafedeu. Isso é interessante porque vem de uma premissa que eu costumo falar recorrentemente, que é: você investe milhões, você faz o seu restaurante fisicamente, mas você acaba esquecendo ou não investindo ou não dando valor para marketing e captação de clientes. Isso é um erro básico, é um erro que eu gostaria que você não cometesse. Por isso eu trouxe para você algo incrível, realmente fantástico. Dá uma olhadinha. Esse rapaz se chama Ubba Butler. Ele é um jornalista inglês que escrevia reviews, escrevia depoimentos para restaurantes. Ele ficou muito famoso na época porque lá em 2017 ele criou o principal restaurante de Londres, o restaurante número um de Londres. Como que ele fez isso? Ele não fez, na verdade. Ele criou um restaurante fake. A ideia aqui não é a gente analisar o restaurante fake dele, não é a gente analisar essencialmente como fazer um fake, obviamente, né? Até porque isso aí é crime. Mas o Ubba Butler, ele fez algo que todos nós sabemos que deveria ser feito, mas a gente acaba não fazendo. Ele utilizou alguns processos de marketing que a gente já tem falado de forma recorrente aqui dentro desse canal, que é: primeiro, você deve criar uma marca. Você deve criar essa marca e você deve criar uma cultura ao redor dessa marca. É isso que o Oba fez. Ele criou a marca e ele fez exatamente como ele fazia lá para os outros restaurantes que contratavam ele para fazer review. Ele começou a escrever reviews, ele começou a criar conteúdos sobre a sua marca, sobre o seu restaurante, sobre o seu negócio. Convidou pessoas para escrever conteúdos e fazer notas, avaliações para o seu restaurante. E esse processo todo levou 6 meses. É uma coisa que eu costumo dizer, que é: antes mesmo de você abrir a porta do seu negócio, você já deve ter uma estrutura de marketing, você já deve ter uma estrutura de marca. Você tem que ter uma marca, você tem que ter um site, você tem que ter o Google Meu Negócio. Se possível, já fazer um tráfego pago, começar a fazer aquisição, aquecimento. Vai trabalhando isso com antecedência. Olha como deu certo ali para o Butler. Ele fez durante 6 meses esse trabalho. Ele começou a criar reviews, ele começou a criar fotos, ele convidou pessoas para escrever e ele começou, a partir da quarta semana, a receber ligações para fazer reservas para o seu restaurante. Aí vem o segundo negócio. Ele começou a ignorar, na verdade, ele começou a dizer para essas pessoas que o restaurante dele estava lotado e que ele não tinha mais como recebê-las. Ele criou um senso de escassez para as pessoas e fez com que essas pessoas tivessem mais vontade de ir para o restaurante. Imagina só, essas pessoas ligavam para lá: olha, tá lotado pelas próximas 6, 4, 5 semanas, 2, 3 meses de lotação. Isso cria um senso para as pessoas: peraí, eu tô de fora disso aí? Eu quero muito participar, tá todo mundo falando, os reviews estão altos. E um segundo efeito começou a acontecer dentro desse, vamos chamar aqui desse teste, né, do Butler, que como jornalista e youtuber ele fez muito bem. Ele testou ali também o poder que as pessoas têm de não querer ficar de fora. As pessoas que nunca tinham ido para esse restaurante começaram a escrever reviews falando bem, falando que foram. Então ele começou a criar uma comunidade, começou a criar fãs que nunca foram para o restaurante, começou a criar de pessoas que começaram a falar bem e criar um senso de pertencimento através desses reviews. Aqui o aprendizado é escassez. A escassez que ele criou, falando para as pessoas que estava lotado, começou a gerar mais desejo, mais vontade, mais senso, mais vontade de querer pertencer àquele restaurante super exclusivo. Então a pergunta que fica é: como? Olha só, dá uma olhadinha. Pedi pro Gemini, já que eu não tenho acesso, fazer um estudo aqui de um investimento de um restaurante similar ao Subway em 30 metros quadrados. Qual é o tamanho do investimento que eu deveria fazer? Ele me disse que, como reforma, instalação, alvenaria elétrica, hidráulica, né? Vai ter que pintar, vai ter que tapar aquele furo, vai ter que botar uma lâmpada, uma luminária, a gente ficaria entre 40 e 70 mil. De equipamento ali, forno, balcão, de equipamento, forno, balcão, refrigerador, freezer, de 60 a 100 mil reais.
Parte de design, né? Vai ter um balcão, vai ter uma mesa, vai ter cadeira, vai ter um balcão de atendimento, vai ter um balcão americano, sinalização, comunicação, extintor de incêndio, tudo isso entre 20 e 35 mil. Sistema de PDV, de frente de caixa, sistema de gestão, nem estou falando de CRM, né? Estou falando só de computador, painelzinho, sistema que a gente coloque ali as vendas entre 20 e 35 mil. Na verdade, o sistema entre 5 e 10 mil. E mais o capital de giro para a gente poder comprar, pagar, fazer o giro do capital entre 3 a 6 meses, mais 35 mil reais. Ele diz que o investimento para esse tipo de restaurante, 30 metros quadrados, presta atenção, é em torno de 150 a 250 mil. Porém, aqui mesmo, ele já não trouxe para nós aquilo que a gente queria mostrar, que era o seguinte, que o investimento de marketing fica na casa de 5 a 8%. Então, a gente tem que colocar isso na balança. Como é que a gente vai captar cliente? As coisas mudaram muito rapidamente, assim, a gente não basta ter um prédio, não basta ter um edifício com a sua marca e as pessoas vão passar. Esse restaurante, ele não ficava nas principais avenidas, ele ficava numa avenida, numa rua, na verdade, que ligava uma avenida à outra. Um fluxo médio para baixo, fluxo ok. Mas não é o fluxo que vai salvar ele. Você é uma marca nova, você é um novo entrante. A proposta dele era excelente, era uma carne de cordeiro, uma coisa diferente. Você escolhia a carne numa geladeira ou no cardápio e o chefe fazia na hora. Uma proposta incrível, tinha terraço, 3 andares de restaurante, custo fixo extremamente alto. Imagina que deveriam ter uns 100 lugares. Para 100 lugares de restaurante que você vai abrir ali, vamos imaginar que ele abre só quinta, sexta e sábado, 3 dias. A gente está falando de 300 pessoas por semana. Imagina o seguinte, ó, que ele tenha lá 100 mesas, 100 lugares dentro do restaurante dele. E ele vai precisar, pelo menos 3 dias por semana, fazer o rodízio dessas pessoas. Ele vai precisar, então, de 100, 200, 300 pessoas. Para 300 pessoas por semana, num funil médio, vamos imaginar que o lead dele é muito barato, que o lead dele é R$1, R$2, e vamos imaginar que a taxa de conversão dele é muito alta, 10%. Então ele vai ter que trazer 300 pessoas por semana a essa conversão alta de 10%. Então ele vai ter que ter um volume de 3 mil pessoas lá no funil de venda dele por semana. Se o leadzinho dele custar R$2.000, ele vai ter que investir pelo menos R$6.000 por semana. É um investimento alto, é uma taxa de conversão que não é a realidade do mercado, mas o que eu quero dizer, ele não pode viver da sorte, ele não pode esperar. Ele tem que fazer prospecção, ele tem que fazer divulgação, ele tem que fazer prospecção, panfletagem, inbound, outbound, ele tem que fazer parceria local. Gente, é uma máquina. Tudo bem que talvez na alta temporada tenha um fluxo de pessoas aqui de milhões que compreenda fechar 300 mesas por semana. Mas existe sazonalidade, existe o reconhecimento da marca, existe o diferencial do produto. Dá uma olhadinha no que o Butler fez. Ele criou o marketing, ele criou o desejo, ele criou a marca antes de sair vendendo. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa criar a marca, criar o desejo, se conectar antes de sair vendendo. Por quê? O contrário a gente sabe. Dá chance ao azar, não dá certo, vai fechar. Você investe 250 milhões para abrir e é muito mais caro você fechar do que você investir em marketing. Eu sou Félix Polo, estou sempre aqui com você.